Olá, bem-vindo a mais uma etapa do Learning About Back4App. Agora nós vamos para a nossa última etapa, que bacana, que é o Buscas em Book. Ela vai fazer as mesmas relações do pointer, mas apenas utilizando agora o campo Relation. É muito interessante isso. E o Include Object, que tem uma extensão bem bacana para a gente entender lá. Então vamos lá no nosso código. Bora codar. Bom, então nós estamos aqui agora no nosso page, seguindo a mesma estrutura. Aí é o seguinte, ó, vamos agora criar o Book Search. A gente já tem aqui todos os books, agora vamos criar aqui agora o Book Search. Book Search.dart. Agora, esse Book Search.dart, ele vai me permitir fazer aqui, ó, Book Search. Vamos criar aqui devagarzinho, tranquilo. Vamos anexar as coisas aqui e vamos fazer a primeira busca. A primeira busca que a gente vai fazer já é muito interessante, que é essa aqui, ó. Deixa eu colocar a construção dela aqui para, enquanto ela vai executando, a gente já vai comentando com vocês. O Book Model, eu só estou habilitando aqui a mesma estrutura que a gente vem trabalhando, viu, gente? Não estou mudando nada, não. Ó, a lista, aí eu faço a chamada, se ela tiver alguma informação ele lista, senão ele não lista nada, ok? Então agora vamos ver aqui nessa imagem aqui que ela pode ajudar, ó. Vocês lembram que a gente tinha o autor e eu fiz o Include Object? O que o Include Object faz? Quando eu tenho o autor que eu peço o genre, ele me dá todos os dados de genre. Vocês lembram que eu tinha o Publish, que eu pedia o shape, e ele, se eu não colocar o Include Object, ele não inclui os dados de shape. Agora, e se eu tiver o book, porque a relação shape, publish shape e author shape é 1 para n. O book é 1 para n, mas o book tem 1 para n para publish, que tem 1 para n para shape. Então essa cascata aqui, ó, ela é resolvida dessa forma aqui, ó. Ou seja, no Query Builder tem o Include Object, que é uma lista. Agora, esse Include Object, eu quero o Publisher, ou seja, eu quero que você inclui todos os dados desse. Mas e os dados de shape? Como é que eu faço? Ó, eu quero que você inclui todos os dados de publisher e também ponto os dados de quem é ponteiro dele. Então, essa forma aqui, ó, me faz pegar estou fazendo essa chamada aqui, uma query aqui, e eu faço include object desse ponto, object desse ponto, de todos os pointers que tiver na frente. Então, essa nomenclatura de ponto vai me dar todos os dados alinhados, ok? Então vamos lá executar. O resto da chamada vocês já conhecem, é bem simples. Peraí, deixa eu estourar aqui, porque ele vai fazer uma adição de outra relação. Peraí, não quero não, já terminei com você, eu não quero mais fazer entrada de dados não, eu quero só fazer agora a busca desses dados lá na tabela. Então, na hora que ele terminar a busca, a gente vai conferir aqui. Ele vai buscar todos, né? Ele vai listar um por um. Ó, agora ficou complicado, né? Mas vamos lá, vamos devagarzinho lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Book Model, esse aqui. Ó, type, array, ó, publish. Quem é o publish dele? É esse aqui, ó. É o W. Então, vamos lá, ó. Ó, é esse aqui, certo? É o publish 1, tal. Mas ele tem um shape. Quem é o shape dele? Ó, quem é o shape dele? Ó, vamos ver aqui qual que é o shape dele. É este cá. Ele veio nulo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele veio nulo aqui, tá vendo? Deixa eu verificar qual que é aqui, ó. Peraí, deixa eu verificar aqui. Aqui, Relation Author. Eu tenho que modificar esse aqui,
type pointer genre. Não, não é nesse caso aqui não. Ó, point publisher. Type point publisher genre. Ele chamou esse de cá. Point shape. O shape model tá aqui, ó. Ah, aqui, ó. Show. Aqui não é genre, é shape. Ó, é shape. Opa, aqui, ó. Shape. Porque na verdade é shape, não é genre. Então eu vou executar de novo. Bora lá. Eu coloquei como genre, mas não era. Era shape. É shape a... Quando o book chama, ele chama um shape. Então vamos lá, ó. A gente estava onde mesmo? Aqui, ó. O book 1 tem o publisher, que tem o publish 1, que tem um shape, que tem o shape 1. Tá vendo? Ó, então, para a gente puxar, e o shape 1 tem o URL dele, ele puxa normalmente. Se eu excluir esse aqui, ó, ele vai me dar só o publisher. O resto ele coloca como nulo, porque ele não tem aquela informação, ok? Coloca só o ID, desculpa, só o ID. Os dados são nulos, ok? Agora, outra coisa importante é essa aqui, ó. Então, nós estamos observando aqui, ó, a presença do dado do type pointer publish e toda os seus dados que vêm na herança, que é o publisher e o shape. Agora, eu tenho o type object, ok? E depois eu tenho o relation author. Aqui, ó, o relation author, tá vendo lá, ó? Ele me deu todos os... Ó, aqui tem um autor, tá vendo? Ó, ele me deu um autor. Aqui, ó, type genre, um autor completo. Mas como que ele fez isso? Como que ele me deu o type relation? Ele dá automaticamente? Não, não dá não. Aqui, ó, deixa eu explicar por quê. Porque quando eu faço aqui, ó... Opa, aqui, ó. Quando eu faço aqui, ó, eu quero um book to model, o include columns, eu venho aqui no book entity, aqui, ó, estou aqui, ó. Quando eu chamei aqui, ele veio chamar uma query para fazer o include object. Eu já expliquei como que ele puxa todas as sequências. Agora, essa query aqui, ó, quando essa query vai executar, ela executa. Quando ele dá o retorno, ele me dá o retorno do model, do parse object para transformar o model no entity. No model, ele recebe aqui, ó, ele recebe um parse object para o model, Só que aqui, aí eu faço uma coisa aqui que eu gosto bastante, que é definir os tipos de relações, os include columns que eu quero, porque aí eu posso incluir as colunas que eu quero. Como eu chamei no toModel, aqui, ó, como eu chamei no toModel aqui, ó, eu chamei o toModel, eu chamei como vazio, ó, aqui, ó, o toModel eu chamei como include columns é null. Então, quando ele vier aqui, ó, ele fala, ó, se o include columns é null, se é null, eu vou incluir todas as colunas. Então, o include columns, eu vou incluir a coluna autor. Então, aqui nesse minuto, isso aqui não é do Back4App, isso aqui é da minha abordagem. Ele vai lá, ele chama todos os dados de relations. Então, ele vem aqui, ó. O columns contém essa coluna de type relation autor? Tem. Então, eu vou lá e faço um query author. E eu pego, aqui já é do Back4App, eu pego, ó, where relation to, ou seja, essa coluna, aqui, ó, essa coluna type relation author, essa função aqui do Back4App me dá todos os objetos relacionados a uma coluna de um objeto. Todas as linhas relacionadas, todas as relações. Então eu quero, ó, where, ó, eu quero de carry author, where relation to, que estão relacionadas com type relation do book para esse book. Então, ó, eu estou recebendo um book, então eu quero saber todos os autores que estão relacionados a essa coluna type relation author do book, do parse object, object ID, ok?
Dessa forma, ele vai me dar todos os autores. Mas como todos os autores, isso aqui é um query author, é um query builder, eu posso pedir, olha, inclui também, além dos autores, eu quero também todos os pointers dele. Como ele tem apenas um pointer, ele vai me dar apenas um pointer. Então, aí ele vai me dar também os dados de genre dele. Aí eu vou e vejo aqui, ó, o response que ele me dá, que é do query author. Isso aqui, na verdade, é uma busca que ele faz, não é dentro da tabela autor, é de uma relação que existe entre autor e book. Existe uma tabela que relaciona autores do livro, né? Então ele faz essa ORM aqui. Se tiver retorno, se for sucesso e tal, os results. Todos os results ele vai adicionando aonde? Em type relation list. Então, ou seja, ele me dá uma lista com todos o type relation author list. Posso até mudar de modificar aqui, ó, que vai ficar mais completo, para não perder nenhuma referência. Desculpa, eu fiz e não cliquei para Enter. Auto. Ó, eu vou adicionar o quê? Author Entity to Model. O Author Entity to Model, se eu chamar ela aqui, ó, ele vai pegar esse parser e vai jogar aqui. Esse parser tem o type to genre? Tem aqui, ó. Eu pedi ele aqui, ó. Eu pedi para incluir o objeto. Ele vai e chama o Genre Entity to Model. Então, isso faz uma relação entre cada um deles. Fica muito fácil obter as informações, ok? Então, ó, quando o retorno esse aqui é um objeto. Quando eu faço esse toModel, ele vai me dar aqui o Object ID, o getString, booleano, type, o array, o pointer, que a gente já sabe como é que a gente puxa aqui, e também esse aqui, ó. Ou seja, eu quero todas as relações de type relation author list. Ele me dá uma lista, porque aqui recebe uma lista. Aí, dessa forma, eu consigo ver aqui, ó. Vamos observar para o primeiro, que é mais simples, porque o segundo tem 2 autores, vai ficar complicado. Então, ó, type relation author. Aí ele está vendo aqui, ó, qual é a lista? A lista, tá vendo? Ó? Essa é uma lista. Ó. O primeiro autor é quem? É autor 1. E esse primeiro autor aqui, ó, ele tem um genre. Qual o genre que é? Qual o gênero desse autor? É o gênero 1. Pode ser comédia, arte, filosofia, alguma coisa assim. Então, dessa forma, fica fácil eu encadear as buscas de cada um. E isso facilita bastante o meu processo aqui. Essa sequência aqui, foi um código que eu desenvolvi, ok? Então, isso não tem nada a ver com o Back4App, não. Às vezes, se eu tiver muitos relations aqui, ó, ele fica muito lento. Então, eu faço assim, ó. Aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo que a saída do segundo autor, por exemplo, aqui, ó, ele tem todos os 2 autores, autor 1 e autor 2, tá vendo? O autor 2. O último, ó, type relation, autor, não tem nenhum. Type não tem nenhum autor, então ele não vai listar nada, ele dá uma lista vazia. Agora, e se eu fizer isso aqui, ó? Porque o segundo parâmetro é o include. Se eu colocar vazio, o que vai acontecer? Em todas as chamadas, ele vai dizer assim, desculpa, aqui, ó. Não, book entity. Ó, o include é vazio? Não, não é não. Se ele não é vazio, ele tem algum valor. Então, ó, esse valor é o quê? É nada, ele não é nulo, né? Desculpa, ele não é nulo. Ele é vazio. Então, se ele é vazio, ele não vai encontrar, ó, type relation autor, ele não busca nenhum autor. Type relation autor, ele não busca nenhum autor. Ele não busca ninguém. Se eu escrever aqui, não, você é nulo. Nulo para mim quer dizer tipo um asterisco. Eu quero todos. Se eu especificar vazio ou algum deles, ele só busca aquelas relações daqueles campos, ok? Para não pesar toda vez a minha chamada. Então, eu deixo aqui só para ficar didático para vocês aí. Bom, dessa forma aqui eu faço a primeira busca. E essa busca é muito importante e muito simples.
Agora eu vou fazer a segunda busca, que também é muito importante. Então aqui eu já vi duas coisas de como buscar os ponteiros e como mostrar os elementos aninhados numa busca. Então agora, ó, eu venho aqui, eu vou fazer a segunda busca, que é buscar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu explicar o que é essa busca aqui do equals relation to relation. Where equals to, tem o simples, o ponteiro e com relation. Deixa eu só organizar aqui, o autor, né? Eu quero buscar todos os livros que tem esse autor aqui, ó, esse autor 1. Esse autor 1 está em quais livros? Ele está no livro 1 e 2. Esse autor aqui, ó, está em qual livro? Ó, livro 1 e 2. Então eu faço o seguinte, ó. Eu chamo aqui relation em qual tabela, né? Autor, em qual... aqui é autor. Não, aqui não é relation, não. Aqui é autor. Autor ID. Autor ID. Autor ID. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Ó? É o carry builder normal. Então, eu falo, ó, where equals to, ou seja, lembra do equals to simples, o equals to pointer, e agora é o equals to relation. Mas esse aqui é o método do Back4App. Esse aqui é o meu método. Estou só encapsulando para ficar mais fácil ali. Então, ó, type relation autor. Ó, esse type relation autor, eu digo assim, olha, você tem uma tabela, book, onde tem várias linhas ou vários objetos, cada um deles tem nenhum, um ou vários autores. Agora, eu quero saber desse type relation, quem é que tem esse autor aqui, ó. Aí eu vou, ó, parse object, relation é quem? É autor. Eu poderia eliminar esse aqui, ó, e colocar esse aqui, ó, só para a gente entender melhor. E esse object ID aqui, ó, eu poderia eliminar aqui, ó, e colocar ele aqui, só para a gente entender melhor. Então, ó, no parse object autor, o object ID, esse aqui, quem é, eu transformando em ponteiro, quem é que é igual a esse? Então ele vai me dar uma carry de todos os livros que tem esse autor. Porque a carry builder é do book, mas eu quero o carry builder where relation to, que estão relacionadas com quem? Type relation autor com esse autor aqui, ó. Então aí ele vai me dar o primeiro e o segundo book, porque o primeiro e o segundo book possui esse autor com esse ID aqui, ok? Então essa busca me facilita e me faz resolver isso. Olha lá, ó. Ele buscou aqui, ó, o book 2 e o book 1, ok? O book 2 e o book 1. O book 1 e o book 2 são a mesma coisa, eles 1, 2, 2, 1. Eles estão relacionados. Então é assim que eu utilizo o where equation to. Então, where equation to pode ser utilizado com string, número, com booleano, com data, com um monte de coisa. E, inclusive com pointer, e inclusive com relation, que é o que a gente mais deseja aqui, ok? Então, vamos agora para uma outra chamada que também é muito interessante, que usa relation, que é o match. A gente já viu o match carry, já está explicado lá. O match carry, o match carry é assim, ó, eu faço uma busca, aí eu digo assim, tá, essa busca minha aqui foi feita em autor. Então eu quero o autor que tem o array B2, beleza, essa busca no autor. Agora, match carry, type relation, autor. Agora eu quero todo mundo, todos os books, aonde essa coluna atende a esse meu filtro. Esse B2 é o segundo autor. Então eu quero todos os livros que têm o segundo autor. Nesse caso aqui, o único livro que tem o segundo autor é o livro 2. Então ele vai me dar o livro 2, ok? Então se eu executar aqui, ele me dá o livro 2. Se eu colocar aqui A1, ele vai me dar o livro 1 e o livro 2. Deixa eu ver aqui.
Ó, é o livro 2. Ó, desculpa aqui, ó, o livro 2. Agora, se eu colocar aqui A1, o livro 1, ó, vendo, ó, só o livro 2, do pontinho, pontinho até o menos ali. Agora, o livro 1, eu fiz um filtro no livro 1. Então, agora eu quero aqui, desculpa, o autor 1. Agora, todos os relations que estão no autor 1. É o 1, o livro 1 e o livro 2. Já executou? Deixa eu ver. Acho que não executou, não. Contém A e... Isso, olha lá, ó, o book 2 e o book 1, o 1 e o 2. Tudo bem? Então, ele já retornou o 1 e o 2 para mim. Então, esse é o match carry. Agora, o que a gente viu que é muito simples é o match don't carry, que é, desculpa, o where does not carry, que é, na verdade, a negação disso aí, ok? Ele é o contrário desse método aí. Se eu não achei aqui, se eu não achei nele, ele diz que não está relacionado. Então, a gente não precisa nem... Se eu excluir o 1, ele vai me mostrar apenas quem? Qual o livro que não está relacionado nesse 1? Então, o autor 1 está relacionado ao book 1 e ao book 2. Então, where does not match carry? É o livro 3. O livro 3 é o único que atende essa condição aqui de busca. Porque eu estou dizendo, não, olha, eu estou dizendo, o autor 1 é o que eu quero. Agora, eu estou dizendo que é where does it not? Eu quero o livro onde esse autor não esteja presente. Mas qual autor? Esse é autor 1. Mas por quê? Porque ele atendeu a um certo array lá. Então, é o 3, ok? Então, essas são as únicas buscas que eu faço dentro do relacionamento entre uma e outra, ok? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Se eu tiver esquecido alguma relação, vocês podem comentar que a gente busca incluir na lista para fechar, para ficar bacaninha, tá bom? Obrigado, um abraço grande. Foi um prazer compartilhar esse projeto com vocês.